Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento, na transmissão ao vivo aqui pelo canal Consolar e Esclarecer de Lisboa, Portugal, transmitindo desde já aqui a nossa satisfação por estar aqui com vocês, agradecendo Filomena Queiroz pela oportunidade desse programa, Uma Nova Manhã, um Novo Dia. Aqui no Brasil, onde eu me encontro, são 10 horas no horário de Brasília. Estou aqui na cidade, no interior do estado de São Paulo, Barra Bonita, nessa transmissão, participando com vocês. Hoje, domingo de Páscoa, 31 de março, em que temos, então, a oportunidade de rememorar um evento que, de fato, transformou a história sobre este orbe, sobre este planeta. Estamos falando aqui sobre um evento que ficou marcado na história da cristandade com a ressurreição de Cristo. Ele volta, ele torna a vida como prometera ao terceiro dia após a sua crucificação. Ele, como fora prometido, nas antigas escrituras, na primeira revelação, com Moisés, com os profetas que anunciavam a futura vinda de um Messias, de um enviado especial que representaria a vontade de Deus junto de nós. E assim, de fato, ocorrer. Eu sou Emerson Cavalcante, como vocês estão vendo aí na apresentação, e vamos então hoje tratar sobre essa perspectiva, sobre essa ótica da doutrina espírita, a Páscoa na visão espírita. Antes, no entanto, para que a gente entre na sintonia dessa mensagem tão poderosa e transformadora, eu vou então convidar vocês aqui para uma prece inicial, para a gente dar sequência então na reflexão dessa manhã. Se assim desejarem, cerrando os nossos olhos, solicitamos, pedimos o auxílio que vem do alto, dos nossos benfeitores espirituais, anjos tutelares que, em nome do nosso amado Mestre Jesus, nos inspiram, nos intuem em torno da sua mensagem. Mensagem essa que, assim desejamos, seja aplicada em nossas vidas, promovendo, portanto, esta renovação que tanto almejamos, que tanto necessitamos, a nossa reconexão com o nosso Pai de amor e bondade. Senhor Jesus, que nas palavras que vamos buscar no teu santo evangelho, na tua boa nova, na tua boa notícia, venhamos também a reencontrá-lo, como naquela manhã abençoada há mais de 20 séculos atrás. Permaneça conosco, hoje e sempre. Queridos amigos, então, eu convido vocês agora a uma leitura de mensagem essa que trará aqui para cada um de nós também profunda reflexão. Benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicada inicialmente essa mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 9, intitulada Reuniões Cristãs. Com base no nosso texto fundamental hoje para a reflexão, que é João 20, olhando para o verso 19, a anotação do evangelista é a seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ensino benfeitor. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio, livro do profeta Moisés, do Antigo Testamento, proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura.
em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas, fechadas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam, desejavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por considerar-se afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Essa mensagem de Emmanuel, então, intitulada aqui Reuniões Cristãs, nos faz refletir sobre a essencialidade da mensagem da Boa Nova do Evangelho em nossas vidas. Que bom saber que esse intercâmbio, estas portas abertas do mundo espiritual no contato conosco, nos favorece não só a proximidade com aquilo pelo qual eles nos intuem, nos inspiram, como já dissemos, mas como um testemunho firme, como um testemunho de convicção de que, de fato, com a doutrina espírita, o Espiritismo matou a morte. A partir daí nos reconhecemos vivos. E o que nos mostra a própria doutrina, nessas muitas e múltiplas moradas da casa do Pai, estamos todos nós a pulsar essa vida imortal nos espaços infinitos, convocados que somos ao nosso reencontro com Deus. Que abençoada é a doutrina da sua feição de Consolador prometido. No mesmo Evangelho de João, encontramos entre os capítulos 14 e 16 a menção sempre relembrada de Jesus, que rogaria, pediria ao Pai, para que nos desse um outro Consolador que permaneceria conosco eternamente, o Espírito de verdade. Tomaria do que era dele, Jesus, e transmitiria para nós, relembrando as suas palavras ao mesmo tempo em que desenvolveria e aplicaria as lições já ministradas por Jesus. Mas outras tantas coisas precisávamos, como ainda precisamos, saber. Há mais de 2 milênios, Jesus anunciara de que ainda não podíamos suportar. Tantos e quantos, ainda hoje, também não podem suportar. Mas a conta-gotas, o medicamento da Boa Nova nos é ministrado para curar a nossa alma necessitada da presença de Deus,
para suprir esse vazio existencial que temos quando nos agarramos, nos apegamos à transitoriedade da vida. Pois é neste encadeamento, nesta correlação entre antiga, nova aliança e consolador prometido. Primeira revelação, patriarcas, Moisés e profetas. Segunda revelação, a presença do próprio Cristo, sendo ele mesmo o evangelho vivo, encarnado junto a nós. E por fim, no consolador que ele prometera e cumprira. Num processo que atinge o seu ápice no nosso entendimento, no século XIX, quando o codificador Allan Kardec, apóstolo lúcido do Cristo, recebe a missão de nos trazer, corporificar, trazendo em códigos, por isso falamos codificação. Reúne em livros perguntas e respostas múltiplas que vão ser desenvolvidas para aplicação para a nossa geração, a partir da codificação espírita com Allan Kardec. Que abençoada é a oportunidade que temos em nossa geração de poder olhar para todas essas tradições, poder olhar para esses vínculos e perceber o quanto o amor de Deus sempre nos visita, nunca nos faltou. E que o Cristo, na sua condição de governador espiritual do orbe, cujo próprio Emmanuel vai refletir na obra Caminho da Luz, em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo, do planeta Terra. Que bom saber que estamos na mão de tão sábio tutor, daquele que receber a autoridade tanto na terra quanto nos céus para nos conduzir, e que assim o faz de forma voluntária, que assim o faz por amor a nós, porque recebera isso do seu próprio Pai, sendo nós, portanto, todos irmãos pertencentes a essa mesma humanidade. Para refletir em torno desse sentido da Páscoa, como falamos hoje, eu trago aqui para vocês também uma curta passagem da obra que lançamos pela editora Motres da Bahia, aqui no Brasil, intitulada Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Eu trago aqui para vocês uma edição, que trata a respeito dessa temática da unidade da revelação divina. Percebam que aqui na capa nós temos um cesto vindo sobre as águas para encontrar na outra ponta a manjedoura. Clara alusão, portanto, àquele nascido das águas, Moisés, o profeta da primeira aliança, do decálogo, dos 10 mandamentos, vindo ao encontro sobre as águas da manjedoura, na presença daquele menino que transformaria o nosso planeta, dividindo as eras. Aqui encontramos, na nossa reflexão, na página 48, do 3º capítulo da obra, tratando sobre o profeta Moisés, aqui breve trecho para nos auxiliar aqui na exposição da manhã de hoje. Anuncia assim: como o Faraó, olhando para os eventos que se deram com o povo hebreu à época do profeta Moisés, como o Faraó permanecia na sua decisão de não libertar o povo, Moisés anunciou a vinda de 10 pragas sobre os egípcios. Na última delas, um anjo mensageiro anunciou a morte de todos os primogênitos do Egito, poupando os israelitas, que foram instruídos então a passar o sangue de um cordeiro no batente da própria casa, para identificar que ali era um lar israelita. Este episódio deu origem à Páscoa, que significa passagem. Essa passagem do anjo sobre as casas. A saída, então, do povo hebreu se deu após o fato do Faraó ter momentaneamente retrocedido na sua decisão. O povo hebreu, então, sair do Egito. Entretanto, ainda assim,
Voltando atrás, o faraó persegue o povo até o local em que estavam acampados, próximo ao Mar Vermelho. Nesse momento, operou então Moisés mais um prodígio. Por ordem divina, por uma manifestação das leis naturais ainda desconhecida pelos homens, as águas do mar se abriram para a passagem dos hebreus, fechando logo depois sobre os seus perseguidores egípcios. Terminava assim cerca de 430 anos de vida dos israelitas no Egito. Êxodo, capítulo 12, verso 40. E muitos desses anos passados em cativeiro. Teve início, então, uma longa peregrinação do povo hebreu pelo deserto. Com o mesmo Emmanuel aqui relembramos na obra O Consolador, que é o benfeitor orientador da obra mediúnica de Chico Xavier, que ensina que hoje as profecias antigas, que pareciam ser dirigidas somente ao povo de Israel, devemos compreender hoje Israel como a humanidade inteira. Nos símbolos tão preciosos para serem aplicados nas lições que nos são ministradas, vamos perceber que aquele cativeiro do povo de Israel, do povo hebreu, se mantém ainda em nossas vidas. Quando na condição de comunidade de espíritos imperfeitos, voluntariamente afastados de Deus, pela nossa negligência, pelo nosso renegar da própria divina lei em nossas vidas, nos afastamos do centro gravitacional da vida, que é o nosso Deus, Pai, Criador, suprema inteligência, a conduzir o universo em favor de seus filhos bem-amados. Mas quando o nosso coração ingrato não o reconhece, quando o nosso coração ingrato permanece nessa condição de criar os próprios atalhos, de não compreender o quanto o amor divino nos cobre com a sua misericórdia em todos os dias da nossa existência, estejamos no corpo, na carne, encarnados ou fora dele. Que bom saber que o Cristo permanece conosco, como ele próprio dissera, até a consumação dos séculos. Olhando para esses séculos que se passaram, então, voltamos às nossas memórias há 20 séculos atrás. Quando então, naquela região da Palestina, um evento entristecera por demais os seus discípulos, os apóstolos de Jesus. Aquele mestre que eles viram diante deles operar curas, ensinar com uma tal autoridade que os homens olhavam para como ensinavam os fariseus, principal grupo responsável pelo ensino da lei de Moisés, e olhavam como ensinava Jesus. E no Evangelho de Marcos vai se dizer, ele ensinava não como os fariseus, mas ensinava com autoridade, porque assim o reconheciam quando ele transmitia a doutrina, o ensino do Evangelho de paz e de fraternidade. Pois esse mesmo Jesus, esse mesmo mestre, fora então crucificado numa sexta-feira, na Páscoa. A Páscoa hebraica que se instituíra desde a época de Moisés, tendo lá seus transcritos na lei a respeito de como deveria se dar a festa, que se repetia através dos anos, que se repetia através das gerações, exatamente para reconhecer este momento em que o povo hebreu é liberto do cativeiro do Egito, inicia a sua peregrinação. Essa tutela amorosa e protetora que sempre acompanhou o povo hebreu, porque Deus assim decidira que dali partiria a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro,
como ensina o codificador Allan Kardec, no capítulo 18, item de número 2 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Dali, de Israel, partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro para triunfar do paganismo, para dar a Abraão uma posteridade, uma descendência tão numerosa como as estrelas do firmamento. Kardec a interpretar Gênesis 15, verso 5, para falar do encontro espiritual com Abraão. Abraão, o pai da multidão de nações. O Evangelho já ali se encontrava, como manifestação divina, para orientar o caminho, os destinos humanos, para que todos, em povos, línguas e nações tão diferentes, recebessem a palavra amorosa de reconciliação da humanidade com seu Criador por intermédio de Cristo Jesus. Pois após a crucificação, ele próprio dissera que ele seria preso, que ele seria condenado, que ele morreria à morte de cruz. É interessante notar, gente, que há profecias no Antigo Testamento. Você pega o Salmo 22, por exemplo, 1 milênio antes dessa crucificação, há detalhes na transcrição do Salmo 22, ali daquilo que aconteceria com Jesus naquele momento da cruz, transcritos pelo rei Davi. Então não fora casual, não fora por um evento histórico de casamento de interesses entre o sacerdócio corrompido dos judeus e o poder imperial de Roma. O evento histórico corrobora para que se cumpra o desígnio e a vontade de Deus, ainda que incompreensível aos nossos olhos, que na condição de pureza do Mestre amado, ele morresse à morte mais vergonhosa à época, a morte dos criminosos, a morte daqueles que eram vistos sem remissão. Jesus ali padecera, e a antiga lei Moisés ainda dizia: maldito que morre no madeiro. Aquele que era santo se fez maldito diante dos homens para nos santificar, para nos reconduzir a Deus, para aquela perfeição que ele próprio anunciara. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não há palavra inútil em Jesus. Se ele assim nos convida a ir ao nosso alto encontro com Deus por meio dele, é porque esta perfeição é alcançável. Aliás, é um determinismo da lei em nosso favor. Porque em algum momento dessa nossa jornada nós vamos cansar. Nós vamos estafar do mal, que é essa desconformidade com a lei divina. E vamos então compreender que em nosso guia e modelo encontramos a conformidade, o bem que devemos realizar por dentro, para que ele transforme o nosso ambiente por fora. O mundo de regeneração pede criaturas regeneradas. E regenerar, amados, é nascer de novo. João, capítulo de número 20, encontramos narrativa preciosa aqui para o nosso ensinamento. Relata-nos o evangelista, a partir do primeiro verso, o seguinte: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro. É o outro discípulo, que é o próprio João que narra a história. Discípulo esse registra a quem Jesus amava. Por isso diz o discípulo amado de Jesus. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, anunciava Maria Madalena, e não sabemos onde o puseram.
Então Pedro saiu com outro discípulo, com João, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão aqueles lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis mais enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, acreditou, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o túmulo e viu, então, 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe, os anjos materializados diziam a Maria de Magdala, mulher, por que choras? Ela então lhes diz, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabiam que era Jesus. Disse-lhe então o mestre, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, entendendo, compreendendo que era o hortelão que ali se encontrava, lhe diz, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Retoma Jesus para dizer, Maria. Ela, voltando-se, então lhe diz, Rabone, que quer dizer mestre. Diz então Jesus a ela, não me detenhas, Maria, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Nessa primeira parte, percebemos aqui, enquanto Jesus esteve junto ao grupo dos discípulos, de fato, por várias vezes ele mencionou que isso aconteceria, da forma como aconteceria, que ele seria abandonado por eles próprios, pelos discípulos, reconhecendo as suas fragilidades, mas que ele retornaria ao terceiro dia. E exatamente dessa forma aconteceu. Nos chama a atenção, no entanto, que ao reaparecer, ressuscitar, voltar à vida, Jesus aparece não ao grupo dos 12 de imediato, mas a Maria Madalena. Aquela que dedicara a sua própria vida a partir do seu autoencontro com o Cristo, assumindo para si a sua transformação interior, afeiçoar o seu coração ao coração do Mestre. Lembrando a Emmanuel aqui, mais uma vez, ele vai dizer que ninguém, dentre os personagens do Evangelho, realizou tamanha violência, ou a violência aqui é no sentido de impacto interior, tamanha violência contra si mesmo quanto Maria de Magdala.
E relembra, do outro lado, o próprio apóstolo Paulo, para dizer que Paulo, embora tenha transgredido, embora tenha se desviado, tinha uma convicção plena, um amor impactante pela lei. Mas Maria de Magdala havia experimentado o abismo dos vícios, pois ela tivera a coragem amparada, coragem acompanhada por esse mesmo mestre amado que lhe estende a mão, que lhe reergue e que lhe encaminha para uma nova vida. Pois é esta nova vida que Jesus abre para toda a humanidade a partir da sua aparição para Madalena e pede para que ela seja a primeira a relatar, a reportar aos seus irmãos a sua ressurreição. E assim ela o faz. Vai ao encontro ao grupo de discípulos. E nós retomamos aqui a narrativa de João para nos dizer o que acontecera então. Recapitulando, verso 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, se pôs no meio dele e lhes disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado do corpo que havia sido lanceteado na sua crucificação. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Santo Espírito. Aqueles a quem perdoardes os pecados, os desvios, também lhes serão perdoados os vossos erros, desvios e transgressões. E aqueles a quem o retiverdes, também lhes serão retidos. Essa aparição primeira de Jesus ao grupo dos discípulos, após a sua ressurreição, nos traz um chamado todo especial para a postura do Mestre diante da nossa fragilidade. Os judeus, em especial aqui o grupo dos discípulos, estavam atemorizados após ver o Mestre que tanto lhes encantara os olhos, que eles acreditavam que nenhum mal poderia lhe suceder. Viram ele morrer tal morte infamante. Os discípulos se trancafiam no cenáculo de Jerusalém, com medo da perseguição, com medo de serem presos, com medo de terem a mesma morte do Mestre. Portas cerradas. Tentem projetar essa situação, gente, nos colocando na condição dos discípulos. Portas cerradas, Jesus adentra. Entra o ambiente. No nosso pensamento humano, a gente poderia imaginar, Jesus poderia repreendê-los, Dizendo, olha só, 3 anos convivendo ao lado de vocês, ensinando a respeito do reino de Deus, relembrando Moisés, os profetas, ensinando quanto tudo isso apontava para mim, explicando tudo o que ia me acontecer, vocês sabiam disso. E ainda assim, me abandonaram. Ainda assim, Pedro, tu me negaste. É alguma dessas palavras? São estas frases? É este o pensamento de Jesus quando se apresenta pela primeira vez junto ao seu grupo de apóstolos? Não. Nada disso Jesus vai falar.
as primeiras palavras de Jesus ao grupo dos seus apóstolos é: paz seja convosco. Aquele shalom. Que a paz que o próprio Paulo vai anunciar excede todo o entendimento. Aquela paz que o próprio Jesus nos disse: não é como a paz do mundo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como a paz do mundo, porque a paz do mundo é confundida com ociosidade, com a ausência de problemas. Pelo contrário, Jesus nos chama a um trabalho de renúncia. Ouçamos o Mestre. Quer vir após mim? Quer me seguir? Tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo. Siga-me. Você quer salvar sua vida? Vai perdê-la. Ah, mas todo aquele que perdê-la por amor a mim, por amor ao Evangelho, este a salvará. De que vale ao homem ganhar o mundo todo? E o que daria o homem por resgate de sua alma? Ele que dissera: eu vim para servir, eu não vim para ser servido, e vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Muitos. Todos aqueles que não só ouviram o chamado, mas para que prossiga com a sua cruz, renunciando a si mesmo, terá a dádiva, o presente da companhia do Mestre amado conosco, a nos conduzir a esta nova e plena existência. Vim para que tenham vida, vida em abundância, vida que excede a biologia, amados. Falar nessa reflexão da ressurreição, da visão espírita da Páscoa, no sentido dessa passagem aqui com Jesus, da morte para a verdadeira vida. Aqueles que dizem assim: mas qual o sentido da existência? Essa semana eu ouvi isso, conversando com alguns companheiros de trabalho. Qual o sentido de estar aqui? E eu disse assim: nós estamos aqui de passagem. Ok, mas há de se perguntar: quem está de passagem vem de algum lugar e vai para o outro. Viemos da onde? Pertencemos a uma pátria onde tudo é pureza. Exilados por algum tempo, somos chamados, sim, a sermos provados, avaliados, ao mesmo tempo em que, sim, reparamos um passado culposo, mas com sentido claro, de nos redimir, com sentido claro, de redenção, para alcançarmos aquela regeneração que nos habilitará aos mundos felizes e ditosos. Vou-vos preparar um lugar, diz o Mestre. E Ele está a preparar esse lugar dentro de nós primeiro. Para que na morada interior nós venhamos a construir a morada que vem do alto, a morada que está fora, mas que diz respeito àquela moradia que construímos dentro de nós, quando de fato Jesus passa a habitar conosco este mundo pleno em que a presença de Deus por si só nos basta. A tua graça me basta. Com Moisés, com Paulo, em todas as épocas, esse grupo de discípulos receberam essa paz do Mestre, para que o temor humano deles fosse reduzido à mínima proporção. E aqueles homens que até então estavam trancafiados com medo da morte, vão se libertar,
sair portas afora do cenáculo para anunciar aquela boa notícia. Ele vive. E passaram a proclamar isso em toda parte. Sim, com o sacrifício de suas próprias vidas. Com exceção de João, o evangelista, esse mesmo que relata para a gente, todos os demais foram martirizados. Todos eles foram mortos, foram assassinados. E João não foi por falta de tentativas. Mas ele vai envelhecer, sofrer a pena do exílio, ir para a ilha de Patmos, e ainda assim, velhinho, receber na ilha de Patmos a revelação do Apocalipse, que significa revelação. E é o próprio Jesus que retorna em espírito para relatar através de um seu mensageiro, um anjo, para trazer a João Evangelista, então, a síntese do seu ensinamento, como se aplicava àquela época de João, diante daquele império, qual era a resistência que os cristãos deveriam manter, ao mesmo tempo em que projeta no futuro aquilo que a humanidade terrena teria como um processo para a sua progressão, ao passar de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, para alcançar uma nova Jerusalém, entre aspas. Mundo ditoso, feliz, bem-aventurado, celeste. Novo céu e nova terra. Mas nada disso seria possível se ele não tivesse dado um testemunho real de que a morte não tem vitória diante da vida espiritual. Conclui o relato aqui o evangelista João, tratando para a gente, na sequência, após aparecer para Maria Madalena, então, Jesus aparece ao primeiro grupo dos discípulos. No entanto, um deles não estava lá. Portanto, não foi ao grupo dos 12, mas a 11 deles, porque Tomé não se encontrava. Como é que eu sei isso? Olhando para o relato, essa exposição de João no capítulo 20. Ele mesmo anota a partir do verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão do lado onde ele fora lanceteado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro do cenáculo. Com eles, agora, Tomé lá se encontrava. Novamente, Jesus chega, estando as portas fechadas, e apresenta-se no meio deles para dizer novamente: paz seja convosco. Depois disse então Tomé, falando a Tomé, Jesus pede: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé então lhe diz: Senhor meu, Deus meu. Anuncia o mestre: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Confirma João ainda: estes, porém, estes sinais que trouxe aqui no meu evangelho foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
E é tudo o que precisamos. Creia. Tenha fé. Mas não num conjunto de princípios, de ensinos que adentram a nossa mente, que faz sentido num determinado momento para o nosso raciocínio, mas que, se não descer ao sentimento, não promove transformação. Creia, mas creia naquele sentido real do significado de fé. Fé igual fidelidade. A fidelidade de Deus para conosco é inegável. Está presente todos os dias da nossa existência. Mas a nossa para com Ele é uma construção que Deus desejou que fosse realizada neste processo. E há de se respeitar o significado deste processo. Somos ansiosos demais, somos aflitos demais, somos muito inquietos, queremos para ontem. Ouçamos Jesus ao anunciar-se a Maria Madalena, ao grupo dos discípulos, especialmente aqui a Tomé. Paz, paz seja convosco. Creias. Há muitos que, como Tomé, dizem: mas eu preciso ver para crer. É verdade que a doutrina espírita ensina uma fé raciocinada. Mas uma fé raciocinada nada tem a ver com uma fé racionalista, que entroniza a razão em todas as coisas. Ora, como seres imperfeitos como nós somos, pode compreender as minúcias, os detalhes da aplicação das leis naturais em todas as coisas ao nosso redor? Longe disso. Questão 10 do Livro dos Espíritos é clara para nos dizer: a natureza íntima de Deus é um sentido que nos falta. Nós não temos ainda a percepção, nós não temos ainda a sensibilidade. E veja que Jesus não repreende a dúvida de Tomé. Porque não é incredulidade, Tomé, é dúvida. Como assim? Voltou, se apresentou a vocês? Nós o vimos, ele morreu na cruz, ele foi perfurado, uma lança atravessou. Como ele pode se apresentar aqui para a gente? Vivo? Jesus não repreende a dúvida de Tomé, como não repreende as nossas dúvidas, as nossas aflições, a nossa inquietude. Ele nos transmite a sua paz. E após transmiti-la, ele mostra, ele expõe, dando o maior testemunho de imortalidade que a Terra já presenciou. É estranho. É muito estranho, mesmo na cristandade, nós termos essa dificuldade de compreender que a vida continua após a morte física. É triste ouvir, por vezes, da boca de cristãos: morreu, acabou. Ninguém voltou para contar como é do lado de lá. Não. Morreu, não acabou. Morreu, recomeça a jornada que já tinha se iniciado. Não acaba. Sim, muitos, em várias partes do mundo, em diversas épocas, retornaram para contar para a gente sobre a existência real de um mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos. Mas, em especial, ele, Jesus, deseja nos dizer: eu permaneço convosco, não parti daqui. Não é menos verdade que, ao prometer que reapareceria em 3 dias,
Jesus, nesse espaço-tempo, contam as tradições e mesmo as obras mediúnicas, que descer aos umbrais, descer aos planos espirituais inferiores. Alguns o dizem para resgatar Judas. É possível que sim, há relatos mediúnicos nesse sentido. Mas aprendemos na primeira carta de Pedro também que há uma outra vasta legião de espíritos que morreram na incredulidade, que se mantinham endurecidos, afastados da mensagem do Evangelho. O que Jesus faz? Os condena, como diz a teologia humana, de forma a nos afastar do amor que o Evangelho expressa? Não. Jesus vai ao encontro deles. É do interesse perpétuo, contínuo do Mestre, ao dizer: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nenhuma daquelas que o Pai me entregou se perderá. Se eu tiver 99 comigo e uma se desgarrar, eu vou atrás daquela. Como ouvimos do profeta Ezequiel. E Kardec vai transcrever na página de rosto da obra O Céu, o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O profeta Ezequiel, como dizendo da boca do próprio Deus, representando na figura do profeta, um médium de sua época: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Converter aqui é mudar de rota. Mudar de rota aqui é mudar de mente. Mudar de mente é o significado real de arrependimento. Não foi esta a mensagem sempre dos profetas? De João Batista, o seu precursor? Do próprio Jesus ao iniciar seu ministério público? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vemos aqui alguns companheiros conosco, Isa Santos, lindo tema, a mensagem do Evangelho da Boa Nova, é sempre linda para todos nós, de fato. Temos aqui também, né? Desejo bom dia, feliz Páscoa a todos. Que essa passagem realmente represente renovação para todos nós. Esse é o nosso desejo, né? Bom dia, Antonieta Bezerra. Bom dia, Emerson. Feliz Páscoa para você e para todos. Feliz Páscoa em Riachuelo, Sergipe, né? Carminda Patrício celebrando conosco aqui também. Muito bom ter a presença de todos vocês. Queridos, eu deixei aqui embaixo, vocês vão ver, tem aqui o nosso perfil no Instagram, @emerson.cavalcante.18, que retrata aí muitos dos conteúdos que temos postado em concordância com o trabalho que temos realizado na internet também. Deixamos aqui a divulgação para vocês do NEPV de Jesus, que é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Núcleo esse que tem página do Facebook, canal do YouTube, e aqui eu deixo aqui o meu perfil pessoal para tratar tanto no Facebook quanto no Instagram a respeito dessas postagens que trabalham a questão da espiritualidade cristã. Por esse nosso olhar exatamente, que independe aqui a denominação, gente. Não é o seu católico, protestante, evangélico, espírita, não é isso que determina a nossa condição espiritual. Cada vez mais nós devemos afeiçoar o nosso coração esse sentido claro de que Jesus, o Cristo, é para todos, absolutamente todos aqueles encarnados e desencarnados na órbita do planeta Terra. Não interessa se você é um hindu, se você é um budista, se você é um muçulmano, adepto do islamismo. Se você não crê no sentido das religiões humanas, não é esta a questão. A questão é Ele, Jesus, o Cristo, é a luz que alumia todo homem que vem sobre a terra. Se eu ou qualquer um de vocês dissesse assim:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seria algo a ser dito e que ao ouvido de quem vai receber isso pensaria: é caso para internação, né? É louco. Porque quando ouvimos isso de Jesus, o nosso coração palpita diferente. O que será que acontece? Porque não estou vendo Jesus aqui diante de mim. Aqueles que tiveram, por assim dizer, o privilégio de ouvir a voz do Mestre, olhar os olhos de Jesus, ter aquelas mãos que curavam, lhes apontavam direção, que impunha para transmitir os seus fluidos salutares, curadores. Eu não tenho nada disso hoje. O que eu tenho é a palavra. O que eu tenho é o ensino. Mas para além disso, lembremos, nós temos testemunhos vivos. Quando eu olho para as páginas do Evangelho, o que eu encontro ali não é história para me entreter. Por isso dizemos de forma tão frequente, o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é uma vida que transmite vida àqueles que estavam espiritualmente mortos. Paulo, quando vai escrever isso, gente, em suas cartas, levanta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o Cristo te iluminará. Falava isso para mim, falava isso para você. É preciso sair dessa morte em vida, porque está aqui biologicamente agindo, nada significa no seu sentido e aspecto espiritual. Eu, espírito, habito um corpo que vai viver aqui algumas décadas e depois retornará à natureza. O ciclo biológico se cumpre, mas continuamos a existir. Num outro nível de vínculo, a vida imortal é o que nos espera, a eternidade. Será que temos verdadeira noção do sentido e do conceito de eternidade? Nunca terá fim. Eu olho para aquilo que eu vivo hoje, qualquer seja a dificuldade pela qual nós passamos, e passamos. O mundo de provas e expiações é para isso. Compreender. Como dizia Chico, né? Isso também passa. É temporário. Não há mal que não tenha fim. Pelo amor de Deus. Sim. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Um determinismo divino, como uma ação magnética, nos chama para o reencontro com Deus. Sejamos curados por essa luz que ilumina todo homem que vem sobre a terra. Com Emmanuel recapitulamos. A família cristã em seus vários departamentos jamais passaria sem o doce alimento das reuniões carinhosas íntimas. Desde os tempos dos cenáculos de Jerusalém ou nas catacumbas de Roma. E se nos tempos modernos as assembleias se reúnem, sejam igrejas católicas, templos protestantes ou nos centros espíritas, o objetivo é um só. Procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Com Jesus aprendamos essa Páscoa, passagem da morte para a vida.
vida plena, vida espiritual, a pulsar naqueles espaços infinitos ao nos convocar à presença de Deus, onde quer que estejamos. Com Cristo, ouçamos o seu chamado. Vinde a mim, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, dizia o Mestre, manso e humilde de coração, encontrareis o repouso para as vossas almas. É tudo o que eu desejo a vocês. Feliz Páscoa com Jesus e por Jesus. Paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje sempre, amados. Até a próxima. Até breve.